Nós temos insistido com você aqui nesta questão desse ouvir, essa prontidão de escuta, de atenção para aquilo que se revela aqui, dentro dessas falas. A forma comum de lidarmos com a nossa escuta, com o nosso escutar, a nossa maneira comum é de aceitar ou rejeitar, concordar ou discordar, assumir uma posição a favor ou contra diante de uma fala, diante de algo que estamos ouvindo. A base é sempre o gostar ou não gostar. Isso nos impede de uma aproximação da verdade sobre esse escutar, sobre aquilo que essa escuta aqui revela. Portanto, nós estamos aqui com você, aprofundando essa questão, olhando com proximidade para perceber a importância disso. Portanto, aqui se trata de investigarmos aquilo que aqui colocamos. Esse aceitar ou rejeitar, concordar ou discordar, é algo que nos impede de um real compreender, perceber. Porque não há esse escutar quando agimos assim, sem investigar, sem estudar, sem aprofundar. E não podemos aprofundar, investigar e estudar quando já rejeitamos ou quando simplesmente concordamos. Portanto, é muito importante saber escutar. É importante porque quando nós sabemos escutar, quando esse ouvir é real, ele está presente, quando escutamos corretamente, algo novo acontece, algo extraordinário surge. Quando você vai a um show musical, você não vai para discutir com o som, você vai para ouvir, você vai para escutar. Se um pássaro canta, você não discute com ele, você apenas escuta. Quando você está em um lugar, se você agora, por exemplo, se encontra dentro de uma floresta e ali você se perdeu do guia, daquele que estava ali com você, a sua chance de sair daquela floresta sem o guia exige, antes de tudo, uma presteza, prontidão para escutar. Se você está perdido dentro de uma floresta, a primeira coisa é parar. Não adianta você continuar andando. Você para e escuta. Então, em meio a todo aquele som ali na floresta, de pássaros, de macacos, de animais, você consegue discernir a proximidade ou mesmo a uma certa distância o som de águas. E quando você escuta essa prontidão nesse escutar, lhe revela o som de águas descendo. É quando você pode ter uma direção. Naturalmente você irá caminhar para se aproximar cada vez mais daquelas águas, do som daquelas águas, até chegar
naquele riacho, naquele rio. Assim, ouvir é fundamental, escutar é fundamental. Quando você está em uma praia ouvindo o som das águas, o som das ondas, ouvindo as águas batendo ali contra as rochas. Nessa qualidade de escuta, algo se revela. Ali naquela floresta, você teve uma direção. Apenas em escutar. Aqui estamos lhe convidando também para escutar. Quando você escuta uma música, você não se preocupa muito com a interpretação da letra, e sim com a própria música ou interpretação musical. O nosso cérebro, em geral, ele se aquieta. A mente se silencia para ouvir. Quando colocamos atenção para essa escuta, quando somos capazes de escutar, quando nos colocamos assim, internamente, o estresse, o conflito, a desordem psicológica desaparece. Então nós temos uma base de silêncio, a base para a própria compreensão. Nós precisamos de um cérebro livre de conflito, de desordem, de confusão. Precisamos de um cérebro silencioso. Precisamos aprender a escutar, sem interpretar, sem concordar ou discordar. Isso revela a verdade do que ali está presente. Assim, vamos aprender aqui também a escutar, sem qualquer intenção, para concordar ou discordar, aceitar ou rejeitar. É apenas a própria escuta que revela a direção, a compreensão. Portanto, sem esse propósito de refutar ou aceitar, quando nos aplicamos diretamente por nós mesmos a investigar, a descobrir a verdade, aonde ela está, o que ela representa, o que ela significa, algo surge dentro de cada um de nós. Observe que, como seres humanos, nós temos inúmeros problemas, de todos os tipos, mas não sabemos também escutá-los. Não sabemos nos aproximar deles para investigá-los, para percebê-los, para ver o que significa esse ou aquele problema. Aqui a pergunta é: será possível uma vida em liberdade, viver em liberdade, sem conflitos, sem problemas? Será possível atacarmos diretamente a causa do sofrimento para uma vida sem sofrimento? Como podemos atacar diretamente o problema? Tendo a clareza desta causa do problema. Isso requer investigação. Isso requer essa escuta, esse olhar. Então, o que podemos fazer para resolver isso? Como podemos chegar à causa do sofrimento? Escutando, olhando, observando, percebendo. A nossa grande dificuldade consiste na nossa inabilidade de lidar com a vida como ela é.
porque nós estamos olhando para ela dentro do padrão de condicionamento que trazemos. Nós estamos condicionados para pensar de uma determinada maneira, para agir de uma determinada forma, para nos conduzirmos já dentro de uma direção criada, sustentada, alimentada por avaliações, conclusões, crenças e opiniões. Essa é a floresta, aonde estamos dentro dela, perdidos, como pessoas, porque estamos condicionados. Mas a questão é, podemos ouvir esse condicionamento, todo o nosso condicionamento. Aqui, quando trabalhamos com você esse aprender sobre o autoconhecimento, é o que estamos fazendo. Nós estamos aprendendo sobre nós mesmos. Estamos neste aprender sobre o modelo do eu, da pessoa, desse mim. Isso requer a compreensão desse mecanismo, desta mecânica de representação psicológica, de representação mental, que é a presença do condicionamento nesta mente condicionada. Aprender sobre o autoconhecimento é tomar ciência do eu, da própria mente condicionada, para irmos além da mente, para irmos além do eu. Assim, nós temos que descobrir a verdade sobre a meditação. A meditação é esse encontro com esse condicionamento. É esse encontro com esta reação, com esse programa ou modelo, sem se envolver com ele. Descobrir o que é olhar para esse modelo, perceber esse modelo, é escutar esse condicionamento, é ficar cônscio desta programação, dessa forma de sentir, de pensar e agir sobre a vida. Quando nós não nos envolvemos, fica apenas esse olhar, esse perceber, esse escutar. Algo acontece. Se revela a verdade daquilo que aqui está presente, quando não colocamos nossa posição, nosso conceito, preconceito, nosso aceitar ou rejeitar. Repare que nós não sabemos lidar com os pensamentos desta forma. O aparecimento de um pensamento em você não é a presença necessariamente desse alguém, que é a pessoa. Quando um pensamento surge, ele pode ser constatado, observado, esclarecido, sem o eu, sem o pensador. Mas o nosso hábito, motivo, razão, o nosso condicionamento de colocar uma identidade presente quando um pensamento surge é muito forte. Olhe para si mesmo. Quando um pensamento surge dentro da sua cabeça, é só uma lembrança. Mas quando o pensamento surge, de imediato você salta sobre esse pensamento. E gosta dele. Ou não gosta dele. Concorda com ele ou discorda dele. Esse impulso, esse modelo de salto é o condicionamento. Assim, nós colocamos uma identidade presente no pensamento, quando ele surge. As nossas ações são impulsionadas por esse modelo, por esse formato.
A lembrança de alguém surge. A identidade desse eu aparece. Quando essa lembrança aparece, assim nós colocamos sempre no pensamento a presença do pensador, do experimentador do pensamento, do pensador do pensamento. Assim nós sempre colocamos a presença do eu, do ego. A partir dali nós tomamos a ação do ego, deste mim, desta pessoa. Descobrir a verdade sobre si mesmo é descartar a ilusão dessa pessoa. Assumindo a realidade de ser, que é você, quando o eu não está. A base para esta visão, que é meditação, que é esse encontro com o momento sem uma entidade que se separa desse instante. Repare, isso é a presença da meditação. Isso requer autoconhecimento. Quando temos a visão real da verdade sobre o eu, nós estamos num contato direto com a raiz, a base, o fundamento do sofrimento. A presença do sofrimento requer a presença desse eu, que é o elemento que sofre quando as coisas não são como ele espera, não ocorrem como ele deseja. Será possível a vida sem o eu? E, portanto, sem a presença do sofrimento que ele estabelece quando faz escolhas, quando toma resoluções, quando assume posições. A presença do sofrimento requer a presença daquele que sofre. Assim como a presença do pensamento, para manter a sua continuidade, requer a presença desse pensador. Aqui, quando trabalhamos com você o fim da ilusão da dualidade, que é a presença desse eu e a vida, eu e o outro, eu e Deus. Estamos trabalhando com você o fim para o sofrimento. Estamos trabalhando com você o fim para o sofredor, que é o elemento que sustenta o sofrimento. Portanto, esse trabalho, ele abarca o fim da ilusão desta ego-identidade. Isso requer a presença desse olhar, desse escutar a nós mesmos. Em geral, a posição do ser humano é de ir em busca de soluções para os problemas, a partir da ideia de que ele existe como alguém presente no sofrimento. Na verdade, o sofrimento é esse alguém. Não há uma separação entre o sofrimento daquele que sofre. Assim, a ideia de alguém para se livrar do sofrimento é uma falácia, é uma ilusão. É parte da imaginação do pensamento, essa ideia de alguém presente, sofrendo, padecendo, sendo infeliz, carregando problemas. Podemos assumir a verdade sobre isso? Essa é a questão. A resposta é clara aqui. Sim. Quando ficamos cientes da verdade de ser, o que requer a visão clara da verdade sobre esse mim, sobre esse eu. Em geral, a nossa dificuldade consiste no fato de que, quando
nos direcionamos, nos posicionamos, tomamos alguma ação em busca do fim do conflito, da confusão e do sofrimento, nós fazemos isso a partir de critérios que recebemos de conhecimentos adquiridos nos livros, em palestras que ouvimos, em ensinamentos diversos, sejam eles de autoajuda, ou religiosos, ou filosóficos. É sempre a partir do conhecimento que queremos enfrentar os problemas. Mas o que é o conhecimento? Qual é a verdade por detrás do conhecimento? Não é o conhecimento ainda parte do pensamento? Algo que tem sua estrutura em lembranças, em recordações, em memórias. Quando nós estamos lidando com uma situação aqui e agora, queremos atender a essa situação a partir do passado, que são essas lembranças e memórias, e, portanto, o conhecimento, isso não funciona. Assim, o conhecimento técnico ele é funcional, e ele tem sua base no passado, sua estrutura no passado. Se você tem um conhecimento de medicina, é um conhecimento aprendido na faculdade. O exercício ou a prática da medicina lhe habilita, com base no conhecimento, na memória e, portanto, no pensamento. Sim, isso de fato funciona. Mas não podemos lidar com a vida assim. A vida aqui se revela nesse instante, com seus desafios. Por exemplo, se eu encontro com o marido ou a esposa a partir de critérios de lembranças e memórias, é conflito, é desordem, é sofrimento. Nós não podemos lidar com a vida como ela acontece aqui e agora com base no passado. Com base nesse modelo de pensamento psicológico, de pensamento condicionado. Essa velha estrutura precisa desaparecer. Então haverá um encontro com o momento a partir da inteligência, da percepção, da compreensão, da visão, sem o eu, sem o ego, sem esse mim. Essa é a diferença entre o conhecimento que se adquire e a inteligência que desperta, que floresce nesse escutar a vida, nesse perceber o momento sem o eu, sem o ego. Assim, toda essa forma de lidar com os problemas a partir do conhecimento não irá funcionar. Lidar com a vida sem o passado é lidar com o momento sem o eu. Então não há sofrimento na relação com ele ou ela, na relação consigo mesmo, na relação com os desafios da vida. Isso é que é a presença dessa inteligência, desse perceber o momento, sem o passado. Estamos juntos? É nisso que aqui estamos investindo a nossa averiguação, a nossa base de enfrentamento destas questões. Estamos investindo nesse olhar, nesse escutar, nesse perceber. A forma real de confrontarmos a vida não é a partir de alguém no confronto. É a partir dessa escuta do que a vida representa, do que o momento significa, do que esse quadro ou situação está aqui
revelando. Portanto, a verdade desse encontro com a vida, isso consiste na revelação desse mistério, que é o mistério divino. Há uma boa pergunta e nós estamos trabalhando ela aqui. É uma grande playlist. A pergunta é como encontrar Deus? A realidade desse encontro é a revelação desse instante se revelando, sem o passado. Não é você tendo um encontro com Deus, é a revelação da vida aqui, sem o eu, sem esse mim, sem esse ego. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento nos dá a base para a meditação. O que é meditação? Qual é a verdade da meditação? A verdade consiste nesse olhar sem o observador, nesse escutar sem esse que escuta, no perceber sem esse elemento que percebe. Portanto, quando nós nos deparamos com a presença desta revelação da vida, como ela acontece, em razão deste silêncio, desta ausência de conflito interno, de desordem psicológica, temos a presença desta ciência de ser, que é meditação. Aqui não se trata de alguém tendo um encontro com Deus. Quando a presença da meditação está aqui, nesse espaço se revela aquilo que aqui está presente, sendo a verdade do nosso próprio ser. Não há uma separação entre a realidade de Deus, a verdade da vida, e a verdade deste ser. A realidade presente é a ausência da ignorância, da ilusão e, portanto, do sofrimento. Essa busca ou procura de uma causa para o sofrimento, a nível intelectual, isso não nos atende. O que de fato precisamos na vida é tomarmos ciência desse elemento presente, que alimenta e mantém a continuidade dos conflitos, dos problemas, que é a presença do eu. Há algo na vida muito, muito superior a essa ideia, a essa crença, a essa sugestão dada pelo pensamento, que é a presença de um Deus longe e distante. A realidade da vida é essa realidade suprema. Ter esse contato direto é fluir com o momento. É ir além da ideia, da sugestão do pensamento, desta dualidade, desta separação entre você e a vida, entre você e Deus. Então nós temos o fim do sofrimento. Não porque o conhecimento foi adquirido ou a experiência realizada. Todo conhecimento, experiência ainda está dentro do modelo desta consciência mental, desta mente condicionada. Contato com a realidade é o fim desse condicionamento para um cérebro novo, para uma mente nova. Isso é algo que se torna possível nesse aprender sobre nós mesmos, nesse escutar, observar e olhar nossas reações.
essa escuta, esse olhar, esse perceber, sem interferir com aquilo que está sendo revelado ali, naquele instante, naquele momento. Revela algo além daquilo que aqui se mostra, daquilo que ali está, algo que transcende o conhecido, algo que transcende esta ilusão da dualidade, desta separação. A velha separação em nós é a ilusão, é a ignorância de alguém se vendo presente como um elemento separado daquilo que ali está. Isso se dissolve nesta clareza, lucidez, nesta presença, nesta revelação divina. É o que estamos aqui com você trabalhando. A verdade desta revelação é esse real encontro com Deus. Não existe essa separação entre a vida e você em seu ser, entre este ser e a realidade divina. Temos a presença de algo aqui, além da mente, além do eu, além do ego. É a presença do mistério, daquilo que é indescritível, daquilo que está além das palavras, daquilo que é inalcançável pelo pensamento. É nisso que aqui estamos trabalhando com você. Os nossos encontros que nós temos nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos, tem este propósito. São 2 dias de uma forma online. Então eu quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é o que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Mas aprendemos ao longo desses anos, isso a gente já vem fazendo desde criança, nós aprendemos como encontrar refúgios, cavernas, lugares secretos para entrarmos. Nós estamos tentando escapar da dor. Não é da dor da relação, é da dor de ser alguém nessa relação.